Iniciando então aqui o nosso trabalho de hoje, damos sequência ao nosso estudo do Evolução em Dois Mundos. André Luiz, autor espiritual, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós estamos na segunda parte, estudando o capítulo número 12. Lembrando que nós temos nessa segunda parte 20 capítulos, portanto nós já estamos avançando, para essa reta final. Então nós vamos estudar hoje o capítulo 12, Diferenciação dos Sexos, capítulo 13, Gestação Frustrada, e depois capítulo 14, Aborto Criminoso. Esses dois primeiros capítulos, o 12 e o 13, são capítulos muito curtos, que vão trazer para nós, sem dúvida, um aprendizado importante, e o capítulo 14, mais extenso, trazendo para nós aqui uma visão a partir do entendimento de André Luiz, e certamente dos espíritos que o acompanhavam na elaboração desse trabalho, que é o livro Evolução em Dois Mundos, a respeito do aborto praticado, o aborto espontâneo e o aborto como uma escolha da mulher, do casal, da família. Vamos lá então. Aqui no nosso capítulo número 12, Diferenciação dos Sexos, lembrando que nós estudamos nos capítulos anteriores sobre a separação entre cônjuges espirituais. Falamos também sobre o matrimônio e divórcio, no capítulo 8. Separação entre cônjuges espirituais, são aqueles espíritos afins no plano espiritual que se separam para cada um cumprir ali a sua própria missão, ou cada um cumprir a própria missão, uma missão definida aqui no mundo físico, na companhia espiritual do outro, enfim, cada espírito seguindo ali temporariamente um determinado caminho. Vimos também aqui disciplina afetiva, falamos sobre as esferas superiores do plano espiritual, como é a relação entre os espíritos em termos afetivos. Vimos aqui no capítulo 11 conduta afetiva a respeito das almas enobrecidas. Então André Luiz trouxe nesses dois capítulos, no 10 e no 11, uma visão daquilo que nós alcançaremos no futuro. Enquanto hoje nós vivemos ainda paixões muito humanas, carências, apegos, desequilíbrios, então, por causa de ciúmes, sentimento de posse, do nosso egoísmo de um modo geral, no futuro nós teremos então sentimentos mais nobres, e André Luiz trouxe aqui para nós uma pequena demonstração, ainda que superficial, dessa realidade nas esferas mais elevadas. E aqui agora então, no capítulo número 12, Diferenciação dos Sexos. Nós entraremos aqui num tema mais técnico, porque a pergunta que foi feita, como se iniciou a diferenciação dos sexos? Vale lembrar que tudo aquilo que vem para nós do início da nossa jornada evolutiva como princípios inteligentes, surge inicialmente como algo enigmático, pelo fato de nós não termos acessos às informações do passado. André Luiz trouxe para nós aqui um esclarecimento superficial, naturalmente, porque são temas bastante profundos, temas bastante complexos, que dizem respeito não apenas em termos de diferenciação dos sexos, mas nós podemos falar sobre a questão de caráter, sobre tendências que cada indivíduo tem no campo do conhecimento, a forma como cada espírito se desenvolveu. E aí então, quando Kardec perguntou aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, quando surgiram os primeiros espíritos, quando os espíritos são criados, ou quando foram criados, a resposta foi que não se conhece e que tudo isso se encontra ainda sob o véu dos mistérios de Deus. Então nós vamos encontrar também aqui essa diferenciação. Por que nós temos numa determinada espécie um ser que nasce do sexo masculino e outro que nasce do sexo feminino? Isso porque nós sabemos que não é apenas uma questão de sexo, mas a influência que esse gênero, que essa estrutura orgânica do indivíduo influencia sobre ele, na sua relação numa determinada comunidade,
mesmo ainda nos reinos inferiores. O comportamento, por exemplo, né, de um animal selvagem do sexo masculino ou do sexo feminino. Nós temos ali hormônios, nós temos ali anatomia, temos comportamento, enfim. Tudo isso vai então influenciando em cada indivíduo. Mas quando isso começa exatamente? Essa diferenciação dos sexos. Nós vimos na primeira parte aqui do nosso livro a respeito da elaboração, né? Só para a gente lembrar um pouquinho aqui no nosso índice, nós tivemos, por exemplo, evolução e sexo, lá na página número 40. E só para a gente poder recordar, vamos até lá, foi colocado para nós o aparecimento do sexo. Dobadas longas faixas de tempo em que bactérias e células são experimentadas em revolução agâmica, ou seja, né, uma reprodução assexuada, eis que determinado grupo apresenta no imo da própria constituição qualidades magnéticas positivas e negativas, que lhes são desfechadas pelos orientadores espirituais encarregados do progresso devido ao planeta. Pressente-se a evolução animal em vésperas de nascer. Então nós vimos que essas qualidades magnéticas, essas tendências para cada indivíduo são então estimuladas por esses orientadores espirituais, que têm ali na sua razão de ser, ou na sua razão de definir, os motivos para fazer com que cada indivíduo passe por essas experiências. Falou para nós também nesse capítulo sobre bactéria diferenciada, algas verdes, concentração fluídico-magnéticas, quando ele coloca, né, ao toque dos operários divinos, a matéria elementar fora do princípio, transubstanciada em massa astronômica de elétrons e prótons, que teceram o largo berço da vida humana em plena vida cósmica, e ainda sob a inteligência deles, com a supervisão do Cristo de Deus, semelhantes recursos baseiam a formação dos átomos em elementos, combinam-se os elementos em conjuntos químicos, abrem os conjuntos químicos lugar aos coloides, mesclam-se os coloides em misturas substanciais, oferecendo o princípio inteligente, oriundo da amplidão celeste, o ninho propício do seu desenvolvimento. Ele vai trazendo para nós aqui a questão da estrutura dos cromossomos, né? Foi aqui um estudo bastante técnico que nós fizemos. Falava sobre os elementos germinativos, filtros de transformismo, descendência e seleção. E aí citou inclusive, né, Lamarck e Darwin como expositores sobre esses temas, genealogia do espírito, falando sobre a origem dos espíritos, como começaram, quando começaram. Né? Então, esse tema aqui ele foi abordado naquele período, né, naquele momento em que nós estudamos, falando sobre a origem de tudo, princípios, elementos, né, a princípio, que se desenvolveram de uma forma automática. Mas nós vimos aqui que a regência da espiritualidade superior para fazer com que cada indivíduo caminhasse por essas experiências tinha ali a sua razão de ser, razão essa que nós desconhecemos. Porque hoje nós podemos dizer, né, através dos estudos da psicologia, analisando a mente humana, analisando ali, né, a influência da personalidade dentro daquele campo sexual, né, na vida do indivíduo, vemos ali a própria medicina estudando também, como eu comentei com vocês, a influência da anatomia, dos hormônios, de todo o processo, né, em que o indivíduo vivencia a sua sexualidade na sua conduta dentro da comunidade onde ele se encontra. Então, se hoje nós temos esses estudos que facilitam um pouco o nosso entendimento, quando a gente começa a voltar no passado, existem razões ali que nós também, né, nós não temos acesso, não temos a compreensão. De que forma que isso, influenciando lá na origem daquele princípio inteligente, fez com que nós chegássemos hoje na condição de espíritos humanos, vivenciando essas experiências que nós temos hoje. Bom dia, Gilda. Bom dia, Sonja. Então, aqui, diferenciação dos sexos. Como se iniciou a diferenciação dos sexos? Os princípios espirituais
nos primórdios da organização planetária, traziam na constituição que lhes era própria a condição que poderemos nomear por teor de forças, expressando qualidades predominantes ativas ou passivas. Então, desde o início, nós tivemos, então, aqueles princípios espirituais trazendo, como André Luiz coloca aqui, poderemos nomear teor de força, qualidades passivas, qualidades ativas. Esse teor de força fazia, então, com que cada indivíduo vivenciasse essa ou aquela experiência. Então, é muito comum, nas dúvidas, né, quando a gente fala sobre a vivência, sobre a experiência de cada indivíduo, questionamentos no meio espírita que nós recebemos, de pessoas perguntando por que Deus permitiu que o indivíduo viesse com essa personalidade, viesse com essa experiência. Então nós simplesmente não sabemos. E é importante nós termos essa capacidade de admitir essa nossa incompetência, essa nossa limitação, para poder compreender a origem de tudo, até porque a própria, fazendo uma pergunta mais retórica, né? Qual é o sentido da nossa existência? Por que existimos? E aí então nós vamos, claro, né, no campo da filosofia, no campo da religião, cada um ele vai trazer a sua teoria, a sua ideia. Nós só teremos uma visão mais profunda, mais abrangente a respeito disso, quando tivermos, de fato, um entendimento e também em plena comunhão com o pensamento divino. Aí então nós vamos entender o porquê de muitas coisas. O próprio Leon Denis escreveu no seu livro O Porquê da Vida, trazendo para nós ali algumas ideias, né, dentro daquela linguagem poética característica dele, falando para nós sobre o grande enigma que é Deus e o porquê de nós existirmos. Mas ainda assim nós teremos somente, ao alcançarmos um grau evolutivo mais elevado, o entendimento de todo esse processo. Por isso então nós trazemos, desde os primórdios da organização do nosso planeta, essa constituição trazendo então esse teor de força, que coloca como ativa ou passiva. E aqui a gente pode colocar também, né, dentro do campo da sexualidade ou do sexo, né, uma força masculina ou uma força feminina. E todas as consequências dessas forças, né, na vida, né, na trajetória daquele indivíduo. E ele continua. E entendendo-se que a evolução é sempre sustentada pelas inteligências superiores, em movimentação ascendente, desde as primeiras horas da reprodução sexuada, começou, sob a direção delas, a formação dos órgãos masculinos e femininos, que culminaram morfologicamente nas províncias genésicas do homem e da mulher da atualidade. Então, essa estrutura lá nos primórdios foi se desenvolvendo, foi evoluindo, foi trazendo uma influência cada vez maior naquela personalidade. Nós podemos, inclusive, né, falar sobre os próprios animais nos reinos inferiores da criação, no reino selvagem, ou mesmo, né, animais domésticos, que eles têm a sua personalidade. E essa personalidade também é influenciada pela sua condição sexual. Temos estudos hoje, né, cada vez mais detalhados a respeito disso. O animal do sexo masculino, o animal do sexo feminino, o ser humano estudado pelas nossas ciências humanas. Não podemos esquecer, como nós vimos ali anteriormente, né, que essas inteligências superiores estão ali sempre acompanhando, desde as primeiras horas, essa movimentação ascendente, essa movimentação em que o indivíduo vai se desenvolvendo e crescendo cada vez mais. Não podemos esquecer, porém, que o trabalho evolutivo no aperfeiçoamento fisiológico das criaturas terrestres ainda não foi terminado, prosseguindo, como é natural, no espaço e no tempo. A gente vai percebendo aqui também que quando se fala nesse aperfeiçoamento fisiológico, é o aprimoramento dos organismos que nós vamos utilizar. Não apenas aqui no nosso planeta, como seres humanos, nessa condição em que nós nos encontramos, mas veremos também cada indivíduo vivendo em mundos diferentes, trazendo uma estrutura corpórea diferente na sua fisiologia, né, na sua própria anatomia. Hoje nós encontramos, né, o nosso corpo que passa por evoluções constantes
E se compararmos o corpo que nós temos hoje com o corpo daqueles seres primitivos que viveram nas eras mais antigas, nós veremos uma mudança com relação, né, à pelagem, com relação à estrutura óssea, com relação à própria anatomia interna, mostrando órgãos que vão se modificando, ossos que vão se encurtando, que vão desaparecendo. A dentição talvez seja ali a parte mais fácil para a nossa observação. Mas nós vamos vendo o quê? Esse trabalho evolutivo. Hoje nós temos algumas projeções, criando ali algumas ideias, né, fantasias que nós vamos elaborando, para trazer para nós aquilo que nós seremos no futuro. Então, por exemplo, quando nós temos ali dentro da fantasia, né, que hoje nós temos, né, a respeito de vida fora do nosso planeta, o contato com vida inteligente fora do nosso planeta, vida extraterrestre, aí então aparecem aqueles seres compridos, cabeças grandes, olhos grandes, braços finos, né, um corpo alongado. E aí então a ideia é que esses seres mais evoluídos não teriam a necessidade de uma massa física como a nossa, já que estão mais desenvolvidos intelectualmente e, portanto, conseguem, através desses corpos frágeis, viver adequadamente dentro do seu ambiente natural. Então é aquilo que nós pensamos, o que será de nós no futuro? Como nós nos apresentaremos no futuro? Qual será a nossa aparência? E nós falamos numa distância de 50, 80, 100 mil anos, para saber exatamente o que foi modificado, o que foi observado na mudança do nosso corpo. E agora, quando nós falamos também na mudança do nosso corpo, é muito natural que nós também pensemos com relação às características sexuais. Porque hoje nós temos uma estrutura sexual e a influência que essa estrutura exerce sobre nós, em termos anatômicos e em termos hormonais, como nós já comentamos, a influência psicológica que tudo isso exerce sobre nós, como será no futuro o nosso comportamento? Hoje nós temos instintos ainda muito fortes, instintos primitivos, ainda muito vivos dentro de nós. A atração física exerce sobre nós, né, uma força muito grande. Olhamos para o mundo hoje e vemos como é que as pessoas se relacionam. Vemos, inclusive, em termos espirituais, né, de conflitos, de alterações, de inversões, como o Chico começava a comentar, né, quando ele comentava lá no Pinga Fogo, ele falava sobre espírito, que vem com essa polaridade invertida e, portanto, ele traz ali os seus conflitos. Então, só para a gente poder ver como esse tema é complexo, e não apenas olharmos a anatomia, mas tudo isso que exerce sobre o indivíduo, na sua psicologia atual, e também da sua personalidade que vem então galgando naquela longa trajetória evolutiva do plano espiritual, influenciando de uma encarnação para outra. A dificuldade que um espírito tem ao mudar de polaridade de uma encarnação para outra de acordo com a necessidade que ele tem. Tudo isso mostrando para nós de como o sexo acaba interferindo nesse processo evolutivo. André Luiz faz uma projeção mais para frente. Quanto à perda dos característicos sexuais, ou seja, vai chegar um momento em que o espírito não será mais definido pela sua anatomia. Ele será definido apenas pela sua personalidade. Mas para nós ainda isso é inconcebível, embora nós consigamos, né, fantasiar sobre tudo isso. Tanto é assim que nós falamos, né, um espírito homem, um espírito mulher. Ou seja, o espírito de uma personalidade masculina e de uma personalidade feminina. Agora nós não conseguimos imaginar um espírito que tenha simplesmente feito com que essas características tenham desaparecido. Porque ele já sublimou de tal forma a sua personalidade que a influência sexual já não exerce nenhum poder sobre ele. Então ele coloca, quanto à perda dos característicos sexuais, estamos informados de que ocorrerá espontaneamente quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação, rumando após milênios de burilamento para a situação angélica, em que o indivíduo deterá todas as qualidades nobres
inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em si, nos degraus avançados da perfeição, a glória divina do Criador. Então hoje nós vemos, né, traços bastante marcantes quando nós falamos em personalidades masculinas e personalidades femininas. E nós temos, inclusive, né, quando nós falamos em identidade de gênero, hoje nós temos personalidades que estão ali num espaço intermediário entre essas duas polaridades. E aí então temos dificuldade para entender exatamente o porquê de cada espírito vivenciar essa experiência, qual exatamente o seu grau de naturalidade, porque nós temos uma visão ainda muito restrita nessa visão que é chamada, né, de heteronormativa. Então, para nós, aquilo que é normal é o heterossexual, né, o sexo masculino e o sexo feminino dentro de uma personalidade. Mas hoje nós podemos observar que nós temos ali experiências diversas vividas por indivíduos que nós não conseguimos ainda, dentro dessa visão limitada que nós temos, compreender o seu efeito sobre aquela personalidade, ou o efeito sobre o comportamento do indivíduo. Mas com o passar do tempo, como é colocado para nós aqui, bom dia, Chaconete, como é colocado para nós, após esses milênios de burilamento, essa influência do sexo sobre a personalidade já não terá mais sentido, até porque o indivíduo, quando ele chega num estágio evolutivo, ele já não tem mais a necessidade de vivenciar essas experiências, né, dessa forma tão intensa como esses instintos exercem sobre nós. Então, quais são as virtudes, as características do sexo masculino? Estamos falando de sexo e não de personalidade. Quais são as características, as virtudes que são adquiridas a partir das experiências vividas no sexo feminino? Vai chegar um momento em que nós apenas guardaremos as virtudes conquistadas pelo espírito. E tudo isso ficará tão claro e não dividido como nós temos hoje, né? Porque nós falamos sobre o esquecimento do passado, de uma encarnação para outra. Então nós apagamos uma parte, né, pelo menos ali as experiências, mas guardamos ainda as impressões daquilo que nós vivemos no passado e a forma como esse passado influencia o nosso presente. E aí os espíritos, chegando nesse grau evolutivo, nessa situação angélica, como André Luiz coloca para nós, o espírito já não tem mais necessidade de viver essas polaridades, ou de viver essas identidades. Ele simplesmente conseguiu formar a sua personalidade baseado em todas as virtudes que foram conquistadas. E aí então ele vai refletir em si a glória divina do Criador. Então essa ideia do sexo é algo relacionado com o nosso estágio evolutivo. Com o passar do tempo, a questão sexual já não terá mais sentido. Até porque nós teremos ali formas diferentes de reprodução em mundos mais avançados, em que esse instinto do sexo, o instinto da sexualidade, já não mais exercerá influência sobre o indivíduo. Então eu não tenho necessidade de procurar aquela relação que me satisfaça fisicamente e psicologicamente. Isso tudo já foi sublimado, já foi tornado mais puro, mais elevado pelo indivíduo. Então quando André Luiz coloca que sobre as perdas dos característicos sexuais, ele coloca, estamos informados de que ocorrerá. Ele recebeu isso como informação. E isso vem de uma forma espontânea, conforme a gente vai então sublimando. Mas basta a gente lembrar, por exemplo, para perceber essa mudança, essa sublimação, na atualidade nós não alcançamos ainda, né, claro, estamos distantes disso, um equilíbrio no campo sexual. Mas se nós fizermos uma comparação de como nós nos comportamos hoje, através ali das nossas tradições, dos valores morais da sociedade, do equilíbrio que nós trazemos e tudo mais, como isso era, por exemplo, há 1000 anos, 2000 anos. O indivíduo da época de Jesus, e quando nós falamos em época de Jesus, excluímos Jesus e deixamos apenas os indivíduos, vivendo em todas as regiões, como era o comportamento sexual. Aí nós vamos lembrar, né, de toda a violência, né, da força do instinto que exercia sobre o indivíduo.
em que ele simplesmente não era capaz de controlar esse impulso, ele simplesmente satisfazia. E aí então a gente vai lembrar, né, daquela diferença, né, da força do sexo masculino, da força do sexo feminino dentro de uma sociedade patriarcal, em que a mulher era sempre submissa pela força que o homem exercia, força física e psicológica que o homem exercia sobre a mulher naquele período passado. E daí então toda a violência, todo o constrangimento, né, e tudo aquilo que a gente vai estudando. Hoje, por exemplo, se fala bastante em estupro, fala bastante sobre aborto. Mas e naquele passado de 2000 anos? Se nós pudéssemos fazer um resgate histórico e olhar o comportamento daquelas sociedades no passado, como isso seria? Seria algo tão banal pela violência natural da personalidade dos indivíduos que viveram naquela época, quando nós estávamos naquela época, que nós podemos perceber então, analisando esses extremos, vendo de que forma que a personalidade humana evoluiu nesse período de aproximadamente 2000 anos para chegar onde nós temos hoje. E aí nós vamos perceber que essa violência que nós temos hoje, ela se torna exceção e não regra. Naquele passado pouco importava. O que valia era a força que o indivíduo exercia sobre o outro. Hoje não. Hoje nós temos isso caracterizado como uma violência, nós temos mudança de comportamento na sociedade, nós temos mudança de legislação e até mesmo a forma como o indivíduo vai se relacionando com o seu semelhante dentro de uma sociedade. Né? Então, tudo isso mostra para nós a diferença, as mudanças que vão acontecendo de um período para outro. A Sonja colocou, né, podemos entender os transgêneros, uma personalidade masculina e um corpo feminino e vice-versa. Nós não temos ainda condições, né, Sonja, de falarmos sobre o porquê de termos esses diversos gêneros. Hoje nós entendemos isso como sendo natural. Claro que a sociedade ainda tem uma grande resistência para compreender essas personalidades, essas novas identidades que vão surgindo. Novas no sentido de serem reconhecidas e de hoje se apresentarem para a sociedade. Mas a sociedade ainda trata com grande preconceito, com uma grande resistência para compreender exatamente essas novas identidades que vão surgindo. Mas não sabemos, não temos como compreender o histórico de cada indivíduo. E os próprios espíritos falam sobre isso. A história de cada indivíduo, somente ele ou aqueles que estão próximos a eles, acompanhando a sua evolução, que vão compreender do porquê dele viver dessa ou daquela forma. Até mesmo, não precisamos pensar em identidades de gêneros diferentes daquela que nós estamos habituados. Basta você pegar uma mulher, por exemplo, e comparar 10 mulheres. Você vai ter 10 mulheres com personalidades diferentes. Algumas mais ativas, outras mais passivas nas condutas do dia a dia. E por que essa diferença de uma mulher para outra? Isso está relacionado com a sua própria história, da forma como ela se construiu intimamente. A mesma coisa com relação ao homem. Você vai encontrar homem mais agressivo, homem mais pacífico, homem mais ativo, outro mais passivo. Tudo isso é relacionado também com sua personalidade. E aí das identidades de gênero, nós vamos encontrar aqueles que se apresentam com mais fragilidade emocional, aqueles que se apresentam com uma personalidade mais frágil, o outro de uma personalidade mais agressiva, mais sólida. Enfim, tudo isso diz respeito à história de cada um. E no caso dessas novas identidades que vão surgindo, cada espírito também traz em si o seu próprio histórico. Bom dia, Sandra. Nosso querido Alírio de Oliveira trouxe para nós aqui uma mensagem, uma poesia. Obrigado, Alírio. Vamos lá. Sou apenas um espírito. Aqui isso porque, lembrando que o nosso Alírio fala para nós exatamente sobre essa questão da história do espírito. Quando nós vamos falando sobre a formação da sua personalidade, o sexo que vai ali passando para nós, né, vamos nos conduzindo por determinadas experiências. Então nós temos gravado na nossa memória a ideia de um espírito masculino e de um espírito feminino. Mas vamos lá. Sou apenas um espírito. Não sou homem e nem mulher. Sou variações de energias. Sou o ser estagiando em escolas. São limites e aprendizados. Sou apenas um ser evoluindo, entre vidas e mais vidas, caindo e levantando, sofrendo e feliz. Eu sou o orbe que me dão. Sou um morador de estradas novas.
Sou o limite que preciso seguir. Sou o éter divinal. Sou o filho do melhor pai. Sou Deus, sou Jesus, sou a escada evolutiva a subir. Sou eterno, sou apenas um espírito. Então, o nosso Alírio traz aqui, né, nos seus versos, né, exatamente isso, para a gente poder perceber que enquanto nós vamos olhando de uma forma tão limitada, o nosso comportamento de acordo com a nossa personalidade, nós temos que olhar exatamente por tudo aquilo que nós vivemos, entre vidas e mais vidas, todo aquele percurso, todas aquelas experiências. E isso a doutrina espírita nos proporciona, fazendo com que nós olhemos para trás, olhemos para frente e vejamos ali, ainda que seja de uma forma limitada, porque nós olhamos ainda de uma forma linear. Nós vemos uma linha evolutiva em que nós vemos o passado mais distante, o passado mais recente, aqui próximo do nosso tempo contemporâneo, aquele futuro que vai chegar e aquele futuro distante para alcançar o nosso objetivo. Então a gente vê uma linha evolutiva. Mas quantas experiências e quantos mistérios existem nessa trajetória que vão definir, por exemplo, quanto tempo o espírito fica no mundo espiritual, no mundo físico, quando ele passa de uma experiência para outra. Mas independente de tudo aquilo que a gente vai pensando, eu gosto de usar uma comparação. Imaginemos que todos nós estamos, claro, considerando, né, aqui a normalidade das nossas relações sociais, imaginemos que todos nós estamos num teatro, sentados ali diante do palco, e naquele palco nós vemos as nossas interpretações. Ora, nós vestimos uma fantasia que interpretamos com outras personagens e diante de determinado cenário. Depois nós mudamos a nossa fantasia, mudamos a nossa história, mudamos o nosso roteiro, mudamos também ali o cenário, e assim a gente vai se assistindo. Enquanto no palco nós vemos ali a nossa personalidade, ora do sexo masculino, ora do sexo feminino, vivendo essa ou aquela identidade de gênero, experimentando essa ou aquela experiência, nós no palco somos apenas espíritos. E aí então nós vamos nos observando, trocando de experiências tantas e tantas e tantas vezes, mas nós nunca perdemos a nossa essência, que é a nossa essência espiritual. Então, para nós nos entendemos da forma como nós nos apresentamos hoje. Daquilo que nós somos. Inclusive, nós tivemos uma psicografia de um irmão que trouxe para nós, que vivenciou essa experiência da homossexualidade. E aí ele dizia que no mundo espiritual ele era simplesmente um espírito e que tinha ali a sua personalidade, tinha ali, né, o resgate das suas experiências. Então, ou seja, somos espíritos. A forma como nós vamos viver essas experiências varia, então, de acordo com a necessidade de cada um. A Sonja colocou, né, o relato dessas pessoas são de que elas estariam aprisionadas no corpo errado. Elas se sentem erradas, né, como se vivessem um corpo trocado, sentem muita angústia e muita quebra na sua identidade. Isso porque, Sonja, a gente lembra que muitos indivíduos relatam realmente essa ideia, né, de viver uma pessoa, de viver dentro de um corpo com um sexo diferente, exatamente porque muitas vezes a nossa sociedade impõe esse tipo de visão, esse tipo de preconceito. E é muito difícil para nós ainda, pelo fato de nós estarmos habituados a viver aqui dentro dessa nossa suposta normalidade, querer impor no outro essa normalidade que nós vivemos. Mas numa sociedade mais avançada, em termos de cultura, de conhecimento, de entendimento, nós veremos cada indivíduo vivendo aquilo que ele precisa viver, e não tentando fazer com que ele seja aquilo que nós achamos mais confortável. Esse é um debate que vai longe, né? Não apenas dentro da doutrina espírita, mas principalmente na sociedade como um todo. Mas certamente nós temos ali alguns indivíduos que trazem as suas dificuldades, tanto que nós encontramos hoje até nos recursos da medicina, né? As cirurgias, né, de chamadas transgênicas, né? Não sei se exatamente transgêneras, né? Não sei se exatamente esse seria o nome, mas cirurgias que fazem com que o indivíduo se sinta mais confortável naquele corpo em que ele se encontra. Então há aqueles que se sentem desconfortáveis, há aqueles que se sentem bem do jeito que são. Enfim, temos ali muitas e muitas situações para observar. Seguindo aqui, pessoal, avançando um pouquinho mais.
É imperioso reconhecer, contudo, que não podemos ainda, em nossa posição evolutiva, formular qualquer pensamento concreto acerca da natureza e dos atributos dos anjos, nem ajuizar quanto ao sistema de relações que cultivam entre si. Então, ou seja, o que os espíritos, o que André Luiz está colocando para nós, é que nós pensarmos num espírito que já conseguiu sublimar, né, essas forças que existem dentro dele, e pensar na forma como ele se relaciona com outros, né, no seu grau de afeto e tudo mais, seria para nós mera especulação. Porque nós vimos aqui no capítulo anterior, na conduta afetiva, vamos reler aqui só para poder ilustrar para nós. Qual a conduta afetiva entre as almas enobrecidas? Não falamos entre os anjos. Falamos apenas entre almas enobrecidas. Quanto mais elevado o grau de aprimoramento da alma, mais reclamará espontaneamente de si própria a necessária disciplina das energias do mundo afetivo, somente despendendo-as no circuito de forças em que se completa com a alma a que se encontra consorciada, ou então em serviço nobre, através do qual opere a evasão de cargas magnéticas de seus impulsos genésicos, transferindo-as para o trabalho em que se lhe projetam a sensibilidade e a inteligência. Então nós temos espíritos que vivenciam esse compartilhamento, nessa permuta de energias entre si, numa qualidade mais nobre, porque nós ainda, embora nós encontremos aqui almas enobrecidas, nós vamos perceber que esses espíritos ainda vivenciam esse afeto baseado nessas forças. Embora eles enobreçam esses sentimentos, eles não conseguiram ainda se livrar dela, como se livrar fosse algo ruim, porque nós estamos ali, cada um vivendo o seu momento, o seu estágio, é uma necessidade. Então não vamos dizer energias boas, energias ruins. Cada estágio da nossa evolução, nós lidamos com determinada qualidade de energia. Então, nesse caso, essas almas enobrecidas podem permutar entre si essas forças de uma forma mais sublime. Ao mesmo tempo em que nós vamos encontrar espíritos, como nós vimos aqui, que vão absolutamente neutralizar esse impulso do sexo, transformando-o em forças criativas da sensibilidade e da inteligência. E depois ele continua aqui nesse mesmo capítulo. Isso acontece no plano físico entre aqueles cujo sistema psíquico já se distanciou suficientemente das emoções vulgares. São aquelas forças primitivas que eu comentei. Ajustando-se em complementação fluídica ideal às almas irmãs que se matrimoniam. Aqui depois vai colocando, deixa eu ver mais aqui. Atentos ao mesmo princípio de aprimoramento, aqueles que se ajustam em matrimônio superior no plano espiritual permutam as próprias forças em constante circuito energético, pelo qual atendem a vastíssimas obras de benemerência na criação mental de valores necessários ao progresso comum, dentro da euforia permanente que o amor sublime lhes confere. Então, eles vivenciam essas forças do amor, da paixão, como nós ainda conhecemos, né? Emmanuel lembra, né, que nós ainda necessitamos do sexo como manifestação de amor, como manifestação de afeto por aquele com quem nós nos envolvemos. Há necessidade ainda desse tipo de vivência. Com o passar do tempo, essas forças vão se tornando cada vez mais puras, até o momento em que nós simplesmente mudamos isso para algo que nós não conhecemos, que é o que André Luiz coloca para nós aqui no finalzinho desse texto. Ele diz assim mais uma vez: é imperioso reconhecer que não podemos ainda, em nossa posição evolutiva, formular qualquer pensamento concreto acerca da natureza e dos atributos dos anjos, nem ajuizar quanto ao sistema de relações que cultivam entre si. Quem são esses espíritos puros? Como eles se relacionam? Como que, por exemplo, a gente pensa muito, né, naquela ideia de que se Jesus é um espírito que passou por todas as etapas evolutivas, ele tem então, né, teria então, olha a especulação nossa, aquela sua alma irmã, a alma que ele tem ali, né, a devoção do seu afeto, de uma forma mais especial, de uma forma mais profunda. Porque nós temos ainda aquela ideia, né, do par perfeito,
nós temos aquela ideia da alma gêmea, e pensamos, Jesus teria isso. E André Luiz coloca, nós não temos qualquer competência, capacidade para falar sobre isso. Porque simplesmente não conhecemos a vida desses espíritos, tampouco a forma como eles se relacionam. De que forma que esses sentimentos se transformam? Eles se expandem? Eles são direcionados para alguém especial? Temos até um livro, né? Eu me lembro, já comentei dele com vocês, o livro chamado Harpas Eternas, que fala sobre a vida de Jesus, sobre a história dele, através de uma médium argentina, se não me engano. E aí então fala que Jesus tinha ali, dava até o nome do espírito com quem ele se relacionava, em que Jesus assumia a personalidade masculina e esse espírito assumia a personalidade feminina e ambos viveriam num planeta. E André Luiz, com bastante lógica, coloca: não podemos ainda formular qualquer pensamento acerca da natureza e dos atributos dos anjos, e nem falar das suas relações entre si. Então nós necessitamos dessas informações para organizarmos, né, essa ideia pré-estruturada que nós temos na nossa mente. Nós olhamos para o mundo a partir dessas referências, a partir das nossas culturas. Tanto é assim que quando nós vamos para uma sociedade que traz ali um comportamento diferente, nós estranhamos. Você vai para uma sociedade na África em que você tem ali a poligamia. Aí nós olhamos e falamos, mas que coisa estranha, como deve ser estranho viver isso. Você vai para um outro local que tem relacionamentos diferentes. Então a gente tem essa ideia já padronizada pela forma como os nossos valores são construídos nas nossas relações sociais dentro do meio onde nós nos encontramos. Eu nasci no Brasil, os brasileiros se comportam dessa forma e é assim que eu aprendi. Se aparece alguma coisa diferente, eu vou estranhar a forma como eu sou tratado e aqueles que me observam vão estranhar a forma como eu me comporto. Pelo fato de nós criarmos esse padrão de vivências. Essa mensagem foi escrita, então, em Pedro Leopoldo, 1º de junho de 58, mensagem, portanto, do Chico. O próximo que nós temos aqui, nós vimos, né, pessoal, André Luiz ele traz informações bastante superficiais, apenas uma página para falar sobre esse tema, né, que é a diferenciação dos sexos, mas nós sabemos, já estudando um pouquinho mais, o tempo que isso leva para poder se diferenciar, a influência que isso exerce sobre nós, aquilo que traz para nós de facilidades e dificuldades, de acordo com a experiência que cada um vive, a sublimação desses sentimentos, o controle dessas forças, até chegarmos num ponto em que simplesmente se perde na linha do tempo, que nós não conseguimos ainda compreender. Então o pouco que ele traz para nós foi apenas uma resposta a uma pergunta que foi feita, mas que dá pelo menos para a gente ter uma ideia. O fato da gente compreender o quão complicado e o quão distantes do entendimento correto nós estamos, já é para nós um aprendizado. Porque assim a gente não fica criando fantasias. Como se diz popularmente, a gente não fica discutindo o sexo dos anjos. Até porque poderíamos dizer que os anjos não têm sexo. Não da forma como nós compreendemos, pelo menos. Não dessa personalidade que nós tratamos. E André Luiz coloca que nós não temos ainda condições de traçar qualquer tipo de teoria a respeito da vivência desses espíritos, nesse grau tão depurado em que eles se encontram. Próxima questão, número 13, gestação frustrada. Aqui nós vamos entrar agora num tema mais sensível, né? Porque André Luiz ele fala tanto nessa parte da gestação frustrada, como ele fala do aborto criminoso. São dois temas bastante delicados, bastante dolorosos, né, que inclusive, né, nós encontramos na psicologia, encontramos na própria doutrina espírita, pessoas que vêm ali buscar algum esclarecimento para poder lidar com a dor dessa perda. Ou mesmo, né, para poder ali aliviar a consciência sobre culpas que ainda trazem a esse respeito. Mas vamos lá, vamos falar pelo menos de uma forma mais técnica, para a gente poder ter uma ideia depois, para ampliar um pouco mais a nossa visão. Como compreenderemos os casos de gestação frustrada quando não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto? Então nós vamos lembrar que André Luiz, que Kardec, conversando com os espíritos, ele recebe como resposta dizendo que pode acontecer de algumas vezes uma pessoa estar ali
num processo de gestação, sem nenhum espírito vinculado àquele corpo que se forma. Como é que nós podemos entender? E aí os espíritos dizem que não passa de um amontoado de carne, né, que depois acaba sendo expelido, digamos assim, pelo corpo, pelo fato de ele não vingar, como nós dizemos popularmente. Rapidinho aqui, só esperar a Sonja voltar para completar aqui o que ela colocou para nós. Ela pôs assim, então, vamos lá. Seguindo numa lógica de raciocínio, onde nossas potencialidades são obtidas na justa medida em que podemos dar conta delas, acredito que a energia sexual se transforme em outro tipo de energia, talvez uma energia ainda mais poderosa e mais necessitada de domínio, aos cuidados aos quais somente espíritos e avançados podem dar conta. Sonja, eu estou lendo aqui o trechinho que você pôs. Eu não sei, eu tenho uma visão diferente, porque eu acho que essa transformação de energia, ela se torna poderosa não porque ela necessite de mais domínio, mais cuidado que os espíritos avançados precisam. Eu acredito que ela se torna poderosa exatamente porque os próprios espíritos fazem dela uma energia mais pura, uma energia mais nobre, mais construtiva, mais criativa. Então, a impressão que dá, nessa colocação que você fez, é que a energia vai se transformando e o espírito corre atrás dela para poder se adaptar. Eu já vejo o contrário, é o espírito evoluindo que ele transforma em si mesmo essa energia poderosa pelo próprio poder que ele adquire. Então, de que forma que essa energia vai se transformando? A princípio, pelo que foi colocado aqui, pelo que é colocado por outros espíritos, né, a respeito da questão do sexo, das energias sexuais, das nossas relações afetivas e tudo mais, a tendência é nós sairmos da brutalidade, digamos assim, dos instintos que nós trazemos ainda, porque são instintos muito brutos. Né, eu me lembro de uma já comentei sobre isso com vocês. Eu me lembro que o psiquiatra Flávio Gicovati, ele já é desencarnado, mas ele tinha um programa na televisão, no canal da Bandeirantes, em que ele tinha ali uma atenção especial a respeito do comportamento sexual das pessoas. E ele comentava algo bastante interessante, que nós vemos isso visivelmente, na forma como nós nos relacionamos quando somos tomados por essa energia sexual. É uma energia sexual meio que misturada com um certo grau de agressividade. Então ele falava, né, que as pessoas mordem, arranham, batem, agridem verbalmente, enfim, é parte de um comportamento que mostra ainda para nós que essa energia ela é muito mais instintiva do que enobrecida nos seus sentimentos. Conforme o espírito vai se transformando no seu psiquismo e vai adquirindo ali uma nobreza, uma sublimidade da sua personalidade, ele mesmo começa a lidar com essa energia de uma forma depurada. Então é ele que começa a trabalhar de uma forma diferente. Aí então as relações afetivas se transformam, as relações afetivas se depuram, se tornam mais suaves. A gente vai pensar agora, né? Poxa vida, mas deve ser uma coisa muito chata. Dois espíritos se olharem, ficarem piscando um para o outro e fazer uma declaração de amor. Sendo que hoje nós vemos ali todos esses fetiches que a humanidade ainda carrega de uma forma tão agressiva, porque esse tipo de prazer ainda é um prazer muito bruto que nos satisfaz. Mas somos nós que buscamos pela nossa própria natureza, pela nossa psicologia, pelo nosso psiquismo. Mas conforme a gente vai mudando a nossa conduta, adquirindo autoconhecimento, autocontrole e buscando realmente ali a felicidade e a satisfação do espírito, o corpo físico deixa de ser algo que nos influencia. E aí então nós buscamos realmente essa sublimidade. Seria a mesma coisa, fazendo uma comparação muito grosseira, da diferença entre aquele que sente prazer numa alimentação leve, numa alimentação que nós chamamos de saudável, para aquele que gosta ainda daquela alimentação ainda pesada, grosseira. São transformações psíquicas que aí fazem com que o espírito vá buscando algo que satisfaça. E a tendência é exatamente essa. Mas nós ainda temos grande dificuldade de entender isso tudo.
A ideia que nós temos, né, brinquei com vocês esses dias, que fala para nós, né, que a ideia do céu é aquela ideia do paraíso, todo mundo tranquilo, todo mundo ouvindo harpas. E a ideia do inferno, né, são as baladas noturnas, as festas, as bebidas e comidas. Então muita gente diz assim, né, se o céu é tão monótono desse jeito, eu prefiro ir para o inferno. Então essa é uma brincadeira que todo mundo faz, porque retrata exatamente isso. As pessoas querem vivenciar as sensações ainda muito grosseiras, que são sensações que nós trazemos, sensações essas que se refletem também no nosso comportamento afetivo e sexual. Conforme nós vamos nos enobrecendo, a gente olha e pensa, olha, eu não suporto mais alguém passar a madrugada inteira bebendo, usando substâncias diversas, pulando o tempo todo, para depois chegar a se largar na cama dizendo que passa uma noite feliz. Para nós o que vale é aquele momento de tranquilidade, de descanso, de uma boa leitura, de uma boa companhia, de uma boa conversa, do que aquelas pessoas que vivem essa agitação toda. Então nós percebemos que essa mudança de comportamento, para nós, é sem dúvida nenhuma uma mudança no nosso psiquismo. E conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente evolui também nas nossas sensações, nas formas de prazer. Me lembro de uma passagem de um livro, que eu não me recordo que livro que era, que falava exatamente isso. Muitos espíritos, após a desencarnação, eles vão para colônias espirituais e eles não querem ficar lá. E não querem porque acham que aquilo tudo é muito monótono. Eles querem algo mais prazeroso, algo mais relacionado com o dia a dia. Eles querem ouvir as músicas, eles querem os ambientes de festa. Eles querem aquela satisfação, né, do contato físico com o outro. Não é uma relação mais de espírito para espírito, de alma para alma, mas é um contato de corpo para corpo. Então muitos espíritos vão para esses lugares dizendo, eu sinto falta da vida que eu tinha na Terra, então eu vou para lá. E vai então conviver com as pessoas, frequentando esses ambientes, porque é onde ele encontrava satisfação. Então olha só que até no mundo espiritual tem espíritos que encontram uma grande dificuldade de se adaptarem a essa vida diferente daquilo que eles vivenciaram. E muitas vezes são atraídos para ambientes no plano espiritual, ambientes mais densos, ambientes mais terrenos, mais materializados, digamos assim, em que ali ele encontra um pouco daquela satisfação, embora seja ilusória. Porque ele, como desencarnado, ele não é mais capaz de viver as mesmas sensações que ele vivia quando encarnado. Vocês se lembram que nós falávamos sobre o filme Ghost, O Outro Lado da Vida, quando o espírito Sam andava ali pelos metrôs da cidade, e aí então ele encontrou aquele espírito, né? Aí quebraram aquela máquina de cigarro, ele se deitou sobre o cigarro e dizia, o que eu não daria por uma tragada? Ou seja, o espírito pode até absorver as emanações dos encarnados em termos de energias sexuais, de substâncias, de alimentação, mas ele não pode mais viver isso. Então ele fica ligado às zonas do plano espiritual compatíveis com a sua natureza, mas ele não consegue viver em ambientes onde o estudo, o trabalho, a cultura nobre, os sentimentos nobres estão imperando. Esse é um grande problema. A Sonja colocou também, né, acredito que essa transformação de energia aconteça na medida em que o espírito vai evoluindo, sem dúvida. Não que esse espírito receba de forma compensatória, mas como consequência natural da sua transformação. Acho que ainda não temos capacidade de alcançar a maneira que essa transformação afeta o espírito mais evoluído. Mas, como eu comentei com vocês, Sonja, nós somos capazes de acompanhar a evolução que nós mesmos vivenciamos. Eu trouxe para vocês como era o comportamento das pessoas há 2.000 anos, há 3.000 anos, até 500 anos, não precisamos ir muito longe. O comportamento dos europeus pré-descobrimento, ali por volta de 1400, 1500. Como viviam aquelas pessoas dentro desse campo afetivo? Em que havia o exercício do poder, o exercício da força, o exercício do domínio. E hoje não, hoje nós desfrutamos de relativa liberdade, a possibilidade de você fazer escolhas, de você trabalhar os seus sentimentos. Então, se nós não somos capazes de olhar à frente e ver esses espíritos da forma como eles vivenciam após essa evolução, nós podemos analisar a nossa própria evolução.
E isso é significativo, de vermos como viviam aquelas pessoas. Basta a gente lembrar, por exemplo, tem um documentário muito interessante, eu tenho ele aqui, de repente eu posso até disponibilizar para vocês, né? Fada Madrinha, bom dia. É um documentário chamado A História do Sexo. Ele é um documentário muito interessante, porque ele mostra como era o comportamento das pessoas no passado, os seus objetos, né, de culto, por exemplo, né? Lembrar que no passado nós tínhamos ali figuras que representavam a deusa da fertilidade. Ou seja, o corpo da mulher era apenas um repositório de fertilidade. E aí foi passando, né, nas culturas, nas sociedades, chega na Idade Média, depois a gente chega num período mais contemporâneo, onde começam a vir ali os contraceptivos. Então, vai mostrando em cada período a evolução da sexualidade. Eu vou ver se eu consigo resgatar para vocês esse documentário. Ou, se vocês não acharem, talvez no YouTube tenha. A História do Sexo, coloquem lá, que é bem interessante. É um documentário mesmo, algo bastante estudado, algo dentro de um contexto histórico, que mostra para nós a mudança de mentalidade de uma geração para outra. Ou de uma sociedade para outra também. Vale a pena conhecer. A Angelina colocou, nós tivemos um aluno que aos 12 anos ele conversava com a mãe e falava que queria ser mulher e ficava enfurecido. Não ela ficava ficava enfurecidos, eles ficavam enfurecidos e não admitia a conversa. Passaram anos, ele continuou com a opinião formada. Né? Aos 15 anos, na conversa que tínhamos, chamamos o pai, ele expôs o que queria. A mãe e a avó aceitou, mas o pai abandonou a família. Atualmente ele é um ótimo profissional. Nós tivemos um caso, coisa de 2, 3 semanas, né, Angelina, que eu comentei com vocês, de um rapaz que bateu aqui na porta de casa pedindo comida e pedindo dinheiro para a condução, porque disse que há 3 dias ele foi expulso de casa porque não aceitavam que ele era um homossexual. E ele veio aqui em casa, minha mãe disse que ele era um rapaz que tinha uma boa aparência, apesar de estar muito sujo, por viver 3 dias na rua. E eu comentei com ela, né, que a minha mãe ofereceu para ele algumas coisas, deu para ele comida, que ele pediu dinheiro, ela deu para ele, falou assim, a senhora tem comida também? Aí acabou oferecendo para ele alguma coisa para comer, aí ele foi embora e falou assim, bom, esse é um típico caso em que nós vemos que muitas vezes a tendência dessa pessoa é descambar para a prostituição, para que ela possa sobreviver diante dessa rejeição que ela sofreu da família. Mas ao mesmo tempo nós temos ali várias psicografias de espíritos que após a desencarnação, vivendo, né, como homossexuais aqui no mundo físico, entraram, né, depois os pais foram atrás de psicografia e tudo mais, e o espírito então conversava com os pais, mostrando exatamente a sua personalidade, tentando aliviar a culpa dos pais, enquanto outros espíritos ficam bastante revoltados. Né? Era de energia mais animalesca que hoje? Sim, era, sem dúvida. Tentem procurar esse documentário. Eu tenho aqui em CD, mas eu não sei se eu tenho como colocá-lo aqui para vocês assistirem. Mas vale a pena. Tá? É muito interessante, que traz para nós essa visão clara. Né? E daí a gente vai ter a mesma coisa, né? Das evoluções e suas consequências. Em que você tem ali doenças, gravidezes não desejadas, prática do aborto. Tudo isso como consequência do comportamento sexual das pessoas. E aí a sociedade está tentando agora lidar com essas ideias novas. Lidar com essas consequências das escolhas que fizeram. Então, é a lei de causa e efeito que se faz presente, embora nós sejamos instruídos, né, através de ensinamentos, de exemplos e tudo mais, é através da vivência, na prática, que a gente vai entender realmente o resultado das coisas. Então, se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende através da dor, como diz a máxima dentro da doutrina. Né? Vamos em frente. O pai adoeceu, ele o ajudou a pedir desculpas antes de desencarnar. Né? Qual o caso, Angelina, esse que você comentou agora há pouco? Atualmente não, né? Esse aqui é outro caso, né? Ah, o pai desencarnou. Tá, entendi. Entendi, tá. Então o pai desencarnou, pediu desculpas e tudo mais. Né? Aí depois vem tantos de remorsos, né, que os espíritos sofrem no plano espiritual. Vamos lá rapidinho então, pessoal. Gestação frustrada.
Como compreenderemos os casos de gestação frustrada quando não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto? Nós estudamos, né, que o perispírito, inclusive estudos que foram feitos apresentando teorias sobre o modelo organizador biológico. O perispírito como sendo ali, né, o molde para aquele corpo físico de acordo com as características do espírito, de acordo com as suas necessidades, né? Mas e quando não há esse perispírito? O que acontece? Diz aqui André Luiz. Em todos os casos em que há formação fetal, sem que haja a presença de entidade reencarnante, o fenômeno obedece aos moldes mentais maternos. Então a gente vai lembrar sempre, né, que esse molde mental ele acontece com ou sem a presença do espírito. Então nós podemos ter, por exemplo, né, durante um período de gestação, a mãe influenciando com a sua força mental, força essa que nós não conhecemos, né, cada uma tem o seu conteúdo, muitas vezes um pensamento de aceitação, de carinho, de amor, outras vezes um pensamento de rejeição, e ao mesmo tempo temos o espírito que através do seu pensamento, ele elabora o seu perispírito para que possa organizar o desenvolvimento do seu organismo. Então nós podemos ver ali que nós temos forças que, quando não caminham juntas, se tornam forças poderosíssimas, antagônicas. De tal forma que, muitas vezes, um pensamento concentrado de uma mulher rejeitando a gravidez pode, inclusive, expulsar o feto a princípio, num aborto espontâneo. Mas que, na verdade, ele foi provocado pelo fato dela estar com a mente concentrada nesse sentido. Quem fala bastante sobre isso é o Dr. Ricardo de Bernardi, escreveu aquele livro Gestação, Sublime Intercâmbio. E ele fala desse sublime intercâmbio exatamente porque é esse intercâmbio de forças, de pensamentos, de sentimentos que acontecem durante esse período de gestação. E aí, então, quando não há a presença desse espírito, é a mãe que conduz, através desses moldes mentais, que conduz a formação desse organismo. Vamos mais aqui para entender um pouquinho mais do que André Luiz fala. Dentre as ocorrências dessa espécie, há, por exemplo, aquelas nas quais a mulher, em provação de resgate do centro genésico, nutre habitualmente o vivo desejo de ser mãe, impregnando as células reprodutivas com elevada percentagem de atração magnética, pela qual consegue formar, com o auxílio da célula espermática, um embrião frustrado que se desenvolve, embora inutilmente, na medida de intensidade do pensamento maternal, que opera através de impactos sucessivos, condicionando as células do aparelho reprodutor, que lhes respondem aos apelos segundo os princípios de automatismo e reflexão. Então vamos pensar aqui inicialmente. Uma mulher nutre o desejo intenso de ser mãe. Porém, dentro da sua programação reencarnatória, como parte do seu aprendizado, nós sabemos que pode acontecer que ela estará, então, limitada nessa experiência de maternidade pelo fato de trazer ali débitos do seu passado, de trazer ali conflitos a serem resolvidos, que nós não conhecemos, né? Não adianta a gente querer trazer especulações, porque aí nós vamos pensar que cada mulher que não consegue engravidar, dentro daquela equação que a gente elabora, todas elas são culpadas por isso ou por aquele motivo. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que tanto a maternidade como a ausência dela faz parte de uma experiência que cada espírito tem que vivenciar. Nesse caso, como é colocado para nós por André Luiz, em provação de reajuste do centro genésico. Seria mais ou menos aquela ideia. Será então que se uma mulher pratica o aborto numa determinada encarnação, numa encarnação seguinte, ela não terá o direito de ser mãe? Será que essa é a matemática divina? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente já viu aquela resposta dos espíritos que esclarecem, né, que se a mulher, naquela mesma encarnação em que ela praticou o aborto, ela consegue compreender a importância da maternidade e reestruturar o seu psiquismo, na próxima encarnação ela pode voltar a ser mãe. Ou mesmo na mesma encarnação ela pode ser mãe.
Mas são provas de reajuste do centro genésico. Esse centro genésico, como nós vimos, diz respeito à vivência da sua sexualidade. Nesse caso, então, esse desejo intenso, a partir do momento em que há uma concepção, por isso coloca, né, ela consegue formar com o auxílio da célula espermática, um espermatozoide, um embrião frustrado. Então ela vai elaborando em si mesmo, né, como a Sonja colocou para nós, é como se fosse uma gravidez psicológica, parecida com o que as cadelas, por vezes, desenvolvem. Só que, nesse caso, nós temos ali um corpo realmente desenvolvendo. Então, não é apenas psicológico, é uma gravidez real, mas essa gravidez é sustentada pelo seu psiquismo, por essa força psicológica, que, como André Luiz coloca para nós aqui, ele diz que com elevada percentagem de atração magnética. Então, ela que vai elaborando através do seu psiquismo. Mas ele continua, ele diz assim. Então, como se fosse ali um desenvolvimento automático, dentro de um automatismo e reflexão. Do contrário, há, por exemplo, os casos em que a mulher, por recusa deliberada à gravidez de que se acha possuída, expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação, desarticulando os processos celulares com constituição fetal e adquirindo, por semelhante atitude, constrangedora dívida ante o destino. Então a gente lembra, né, que quando se fala nesse tema gestação frustrada, embora tenham feito a pergunta sobre uma gestação em que não há espírito, aqui embaixo André Luiz complementa que há aqueles casos em que há realmente uma gravidez que acontece dentro da normalidade, um espírito se preparando, mas a rejeição da mulher faz com que a força magnética do seu psiquismo rejeite aquele feto. E aí então, tecnicamente foi, nossa, graças a Deus essa gravidez não aconteceu. Mas psiquicamente ela acabou registrando exatamente essa rejeição daquele compromisso que ela deveria assumir, e na verdade esse aborto não foi provocado tecnicamente dentro das nossas práticas terrenas, mas ele foi provocado mentalmente e ela assume depois a responsabilidade por isso, levando débitos para o futuro. Então, essas responsabilidades que nós vamos observar, né, que nós temos uma visão bastante simplificada, porque nós, no próximo capítulo, no 14, nós falaremos sobre o aborto criminoso. É André Luiz trazendo para nós aqui informações a respeito da visão do aborto da perspectiva espiritual. Nós olharemos aqui o comportamento da nossa sociedade terrena, tratando das leis sobre o aborto nos mais variados países. Basta a gente lembrar, por exemplo, que o aborto é permitido em qualquer circunstância em 67 países do nosso mundo. Em outros, alguns casos são permitidos, outros não. Nós veremos um artigo sobre isso para poder ilustrar essa nossa ideia. Então nós falaremos sobre as nossas discussões terrenas a respeito do aborto e veremos os esclarecimentos do plano espiritual sobre o aborto. Lembrando que o espírito que se prepara para reencarnar, trazendo ali um projeto evolutivo, junto com as pessoas envolvidas nesse projeto, inclusive os encarnados, no momento em que há interrupção deliberada, gera-se então ali um débito, gera-se então uma consequência. Então o plano espiritual insiste muito, através de vários espíritos, de vários instrutores, trazendo para nós ali o esclarecimento do que é exatamente a interrupção de uma gravidez diante daquele ser que vai reencarnar e diante daquele projeto que foi assumido. A gente vai pensar, mas não foi nada planejado, foi tudo acidental. Como se o acaso determinasse a vida de todos nós. Como se nós, encarnados, fôssemos os responsáveis por definirmos o destino desse ou daquele indivíduo. Mas veremos bastante sobre isso, inclusive, né? Não será possível separar as nossas opiniões sobre aquilo que é trazido para nós, né? Mas se nós apresentássemos esses argumentos para esses países ou para essas pessoas que são favoráveis ao aborto, nós veríamos ali que tudo isso não passa de uma fantasia. Que nós podemos fazer tudo porque a nossa visão aqui no mundo material é a que vai definir. A nossa legislação, inclusive, debate intensamente esse tema, inclusive dentro dos nossos tribunais, dos nossos centros de pesquisas e tudo mais.
Mas isso aqui vai ser então tema para o nosso próximo encontro. De qualquer forma, gestação frustrada, Uberaba, 4 de junho de 1958. André Luiz então traz para nós uma mulher que vivencia a experiência da gravidez, que não vai além, provocando nela um sofrimento muito grande, nela e na família, porque afinal de contas, né, aquela expectativa de uma gravidez que acaba sendo frustrada gera realmente muitas dores. Nós tivemos casos dentro dos nossos atendimentos de pessoas que disseram: é a terceira vez que eu tento engravidar e eu perco o bebê. Por que que isso acontece? Claro que as pessoas querem saber o porquê. E no nosso caso é resignação e coragem. E temos opção: se você não consegue, pensa na adoção. Que aí, nesse caso, se tornam pais pelo coração e não os pais geradores daquela criança. Mas são experiências que cada um tem que vivenciar. Então temos os dois casos, aqueles que querem e não podem, e aqueles que podem e não querem. E para cada um tem ali a sua história, tem ali o seu percurso, para que possa ser incentivado, estimulado no seu desenvolvimento. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. Próximo encontro, então, o capítulo 14, que nós